Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar da representação de negros e negras no Poder Judiciário. Graças às políticas adotadas, o número dos que ingressaram por meio de concurso público cresceu, quase dobrou em 6 anos, mas ainda está longe do que deveria ser. O Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ analisou registros dos tribunais brasileiros desde 2015 e constatou: as juízas e juízes negros são 21% do total de magistrados no Brasil. Considerando-se apenas os substitutos, negros e negras são 18%. Entre os magistrados titulares, o número cai para 12%. E entre desembargadores ou desembargadoras, não chega a 9%. No caso dos funcionários da Justiça, negros e negras são 31%. E estudantes negros e negras representam quase 34% dos estagiários. A pesquisa foi feita para verificar o cumprimento ou não da resolução do CNJ, que reserva aos negros o mínimo de 20% das vagas em concursos do Poder Judiciário. Portanto, a meta foi cumprida, mas se considerarmos a quantidade de pessoas negras no total da população brasileira, o equilíbrio entre brancos e negros na magistratura só seria alcançado no ano de 2056, caso o ritmo atual de inclusão fosse mantido. O monitoramento dessa resolução nos fez perceber que a inclusão dessas pessoas no Poder Judiciário ainda não foi no ritmo que nós estávamos pensando. Então, é preciso reconsiderar qual é a vigência da Resolução 203, que estabelece 20% de cotas raciais, né, para nós negros, tanto no ingresso da magistratura quanto para cargos efetivos, né, no Poder Judiciário, para servidores, e aí é considerar qual é a perspectiva, então, qual é o horizonte em que nós vamos ocupar um número maior de cargos no Poder Judiciário. E o CNJ deu mais um passo nesse sentido. Assinou um acordo com a Fundação Zumbi dos Palmares para fazer uma pesquisa qualitativa sobre a participação de pessoas negras no Poder Judiciário. Essa pesquisa vai orientar o caminho daqui para frente. E a baixa participação de negros e negras é uma preocupação também no caso de advogados. Uma resolução da OAB Nacional determina que os negros devem ocupar 30% das vagas nas eleições para todos os conselhos seccionais e do federal. A Comissão da Igualdade da OAB afirma que o percentual precisa crescer ainda mais para a afirmação da população negra também entre advogados. Que a gente não chegue, por exemplo, nas mesas de audiência e que efetivamente o magistrado que vai conduzir aquela audiência não lhe confunda com a parte em razão da cor da sua pele, né? Ou que lhe dê menos atenção de que um colega, até que ele venha identificar que você é advogada. Que nas catracas você tenha que exibir a sua carteira de OAB, enquanto o seu colega não negro passa de forma muito tranquila. Então, essas são demandas que, enquanto advogados e advogadas negras no sistema, teremos que dar conta, inclusive trabalhando junto a todas essas instituições, no sentido de banir totalmente, eu penso que não, que a trajetória ainda é muito longa, mas pelo menos minimizar para que tenhamos um mínimo de segurança digna no exercício das nossas profissões. E vamos além, vamos avançar um pouco mais nesse assunto. Eu converso agora online com Flávia Martins de Carvalho, juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo e diretora da Promoção de Igualdade Racial da AMB, a Associação dos Magistrados do Brasil. Converso também com Lívia Santana Vaz, promotora de Justiça no Ministério Público da Bahia e coordenadora do Grupo de Enfrentamento ao Racismo e Respeito à Diversidade Étnico e Racial do Conselho Nacional do Ministério Público.
Muito obrigado às duas pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a doutora Flávia. Doutora, a gente viu na reportagem que houve um avanço. De 2013 para 2019, o número de magistrados quase dobrou, também de funcionários em outros escalões do sistema de justiça. Mas, como eu disse, ainda estamos longe do desejável. É essa também a avaliação da senhora? Sim, sem dúvida nenhuma. O resultado que nós temos hoje, no sentido de ampliação do número de pessoas pretas, negras, pretas e pardas, dentro do Poder Judiciário, é resultado de uma política pública que fomenta o ingresso dessas pessoas. Mas nós temos um histórico que ainda é de exclusão, então, sim, a minha percepção é nesse sentido. E nós temos ainda muito a fazer, porque, na verdade, o percentual de pessoas negras na magistratura ainda é muito baixo. E mesmo o percentual de equivalência que se busca, em torno de 22%, é muito distante ainda da quantidade de pessoas negras na nossa sociedade, que é de aproximadamente 56%. Então, quando a gente fala de ampliar o ingresso para atingir a cota, a gente ainda está distante do que é efetivamente uma representatividade das pessoas negras dentro do judiciário. A gente está falando de atingir uma cota de 20%. A gente não está falando de atingir uma cota de 50%, como seria a proporção de pessoas negras, né, aproximadamente na nossa sociedade, que é em torno de 56%. Então, sim, é resultado de uma política de acesso, de ampliação do ingresso dessas pessoas, mas ainda há muito a fazer. Ainda estamos muito distantes de um modelo ideal, de um sistema ideal. Doutora Lívia concorda que ainda estamos longe do modelo ideal, mais do que isso. Como a senhora avalia o avanço, o ritmo, a velocidade do avanço? Está adequado? Falta velocidade? Falta o quê? Está muito aquém do que nós precisamos. Eu acho que falta uma decisão política das instituições para a sua abertura para a diversidade étnico-racial. Numa sociedade que se entenda minimamente democrática, essa diversidade da população deveria se refletir nas instituições públicas e privadas. Então, se o sistema de justiça assumir a responsabilidade por essa promoção da igualdade, vai adotar medidas concretas para garantir que pessoas negras não só tenham vagas reservadas, mas preencham essas vagas. É muito comum que nós vejamos ainda hoje turmas inteiras de juízes e juízas, promotores e promotoras, defensores e defensoras, somente com pessoas brancas. E nós nos perguntamos onde estão as cotas raciais nesses casos. Há uma série de cláusulas de barreira, há um mérito que é definido pelas pessoas brancas historicamente nesse país e que criam um filtro racial no acesso a espaços de poder e decisão, e o sistema de justiça é um desses espaços. Então, na verdade, o princípio do mérito, ele acaba sendo convertido, né, para manutenção de privilégios, ao invés de evitá-los, que foi realmente o fundamento da criação do princípio meritocrático. Quando nós paramos para pensar, de acordo com os dados de pesquisas, que 51% da magistratura brasileira tem parentesco com pessoas da carreira jurídica, nós nos perguntamos se, de fato, isso é um resultado que é atribuído ou que pode ser atribuído ao mérito. Então, nós precisamos realmente aprofundar a discussão para não apenas oferecermos vagas nos editais, mas garantirmos o preenchimento dessas vagas com pessoas negras. Doutora Flávia, os números mostram também que, para além da questão da participação, do percentual de negros e negras no sistema de justiça, está também a questão da progressão na carreira. Mesmo quando entram, os negros, até onde se percebe, demoram mais a progredir e atingir cargos de real importância. É essa a avaliação da senhora? Se nós analisarmos os números, nós vamos perceber que hoje essa porcentagem de pessoas negras na magistratura ela está concentrada no cargo de juiz substituto. E por que está concentrada no cargo de juiz substituto? Porque é o cargo inicial na carreira. E isso mostra, evidencia de uma forma muito, muito inconteste, que é justamente o resultado das cotas. Então, as cotas começam, as pessoas ingressam no cargo de juiz substituto e elas estão ali, né? E isso pode ser explicado por uma série de fatores, inclusive pelo fato
de que essas pessoas que chegam também têm uma estrutura social, um contexto social de maior dificuldade. Para além disso, se nós formos olhar, por exemplo, nos cargos de assessoria nos tribunais, nós vamos ver que esses juízes negros e essas juízas negras que estão ingressando, eles não estão ocupando cargos na alta cúpula, na administração do sistema de justiça. E, consequentemente, não vão ter a possibilidade, a oportunidade de atuar para que essas políticas públicas sejam ampliadas. Eu quero pegar um gancho na fala da doutora Lívia, quando ela menciona a cláusula de barreira. Nós temos, os números do relatório indicam isso, que 57%, 51,1% dos tribunais não estabeleceu cláusula de barreira para o ingresso de cotistas. Vamos olhar o inverso, né? Significa que aproximadamente 30%, 40% dos tribunais colocaram alguma cláusula de barreira, em algum concurso, cláusula de barreira. Para quem não sabe o que é a cláusula de barreira, é um mecanismo que vai dificultar o acesso das pessoas negras ao cargo de magistrado, de magistrada dentro do judiciário. Então, isso é algo para a gente pensar. A gente não está conseguindo atingir a cota de 20%. Nossa expectativa de atingir a cota é para mais de 30 anos e a gente ainda não conseguiu pensar que a cláusula de barreira não pode existir, porque ela é o que o nome diz, uma cláusula de barreira. Ela está colocando uma barreira a mais para aqueles que pretendem, para as pessoas negras ingressarem na magistratura, porque ela ainda existe. Doutora Lívia, a doutora Flávia diz que as cotas são o mínimo. E qual é o máximo? Até onde é preciso chegar? Quais são, pediria a senhora que listasse, quais são as principais medidas que o judiciário, o sistema de justiça como um todo, precisam tomar para vencer essa questão? Olha, as cotas são uma reparação histórica, né? Uma medida de reparação histórica. A doutora Flávia reforçou o que eu disse antes, que as cláusulas de barreira trazem impedimentos, obstáculos para que pessoas negras acessem esses cargos. Mas, para além das cláusulas de barreira, nós temos outros tantos obstáculos que dizem respeito à forma como o concurso é realizado. As comissões dos concursos, as bancas, são inteiramente brancas. Muitas vezes brancas e masculinas, né? O conteúdo das provas são conteúdos que trazem também uma filtragem racial. A partir do momento em que você exige, por exemplo, na primeira etapa do concurso, das provas objetivas, uma competência de memorização quase que exclusiva. Quem são as pessoas que têm tempo ocioso para garantir essa competência de memorização, né? As provas de títulos também, quando nós analisamos quais são os títulos cobrados, pós-graduação, mestrado, doutorado, as pessoas negras nesse país tão racista, né, ainda não acessam esses espaços. Então, é preciso que a gente reflita realmente o que é que faz com que uma pessoa branca, né, da elite brasileira seja mais importante num espaço como esse do que uma pessoa negra da periferia, da comunidade e advinda dos movimentos sociais. Então, é preciso realmente refletir outras medidas para além das cotas, mas primeiro, antes de tudo, garantir que as cotas alcancem o seu efeito, porque elas não estão alcançando o seu efeito. Então, é pensar que essa estrutura, né, os seus quadros, a sua composição, ela não é diversa, e não ter diversidade significa que nós teremos visões parciais de justiça, visões parciais de igualdade e de liberdade, ou seja, a subrepresentação, quase ausência de pessoas negras, e ainda mais de mulheres negras, que são apenas 5% na magistratura brasileira como um todo, acaba gerando um impacto direto na maneira como nós construímos a justiça, que é uma maneira também racialmente seletiva, racialmente hierarquizada. Eu vou dar o exemplo da Lei Maria da Penha. Nós temos os dados dos atlas da violência anualmente demonstrando que há uma tendência de queda nos feminicídios no Brasil. Embora tenhamos uma tendência de queda, os feminicídios de mulheres negras, a cada período de 10 anos, têm aumentado, enquanto diminui, no mesmo período, os feminicídios de mulheres brancas. Então, nós temos que nos perguntar o que acontece com a Lei Maria da Penha, uma lei supostamente universal, que ela não consegue proteger mulheres negras na mesma medida em que protege mulheres brancas, ainda que a proteção de mulheres brancas também não seja satisfatória. O problema está com a lei ou está com quem aplica ou deixa de aplicar a lei? Então, garantir diversidade no sistema de justiça é garantir também qualidade do serviço prestado para o cidadão
para a cidadã. Então, é um impacto realmente direto na sociedade, garantir essa diversidade étnico-racial, mas não apenas, garantir também a diversidade de orientação sexual, né, de diversidade de gênero, garantir o acesso de pessoas com deficiência também é fundamental. Ou seja, nós não podemos mais ter uma justiça de olhos vedados. Doutora Flávia, sobre essa questão de gênero, sobre o problema das mulheres pretas em particular, sabe-se que a situação delas é pior do que a dos homens pretos, a discriminação é ainda maior. O que a sua vivência pessoal lhe diz sobre isso? A senhora, na sua vida pessoal ou até mesmo na sua carreira, enfrenta esse problema diariamente? Não. Nosso cotidiano é de tratar, de lidar com colegas predominantemente do sexo masculino, com advogados, com réus, com partes que são predominantemente homens. Então, é claro que a gente enfrenta isso porque nós somos olhadas de uma forma a nos desqualificar. E eu não tenho dúvidas que a doutora Lívia também, muitas vezes, teve que se colocar de maneira muito firme para ser respeitada pelo seu cargo, pelo cargo que exerce, porque, pelo fato de ser uma mulher negra, esses dois marcadores de gênero e raça acabaram fazendo com que as pessoas tentassem desrespeitá-la, porque eu tenho certeza que jamais conseguiram, porque nós não permitimos, mas há tentativas nesse sentido e nós temos que estar cotidianamente nesse enfrentamento, o que é extremamente desgastante, o que é extremamente cansativo e ainda nos faz ter todo o tempo a necessidade de um cuidado com a nossa saúde mental, né? Porque nós somos o tempo todo questionadas, não deveríamos estar nesse espaço, não temos qualificação para ocupar esse lugar, então quem é ela, né? Eu quero falar com a juíza, eu já presidi júri em que eu estava na cadeira que ainda temos em muitos lugares do país o tablado mais alto com a mesa central a ser ocupada ali pela juíza, pelo juiz. Eu estava ocupando aquele lugar e mesmo assim o advogado entrou e perguntou quem era o juiz que ia presidir a audiência. Ele não me reconheceu com todo o rito que envolve a audiência. É exatamente isso. Eu tenho 16 anos de carreira no Ministério Público do Estado da Bahia e até hoje eu sou indagada, né? Cadê a promotora de justiça? Mas é você que vai me atender porque eu vim aqui para falar com a promotora de justiça, né? Isso é muito comum, né? Esse não reconhecimento, esse estranhamento de um corpo negro feminino ocupando um espaço de poder. Recentemente eu participei de uma reunião inteira, uma reunião longa, a qual eu inclusive coordenei representando o Ministério Público e ao fim da reunião, um representante de uma outra instituição que estava presente disse que a reunião foi muito boa, muito bem coordenada, mas que da próxima vez fazia questão que o Ministério Público enviasse um promotor de justiça e não uma servidora, no caso se referindo à minha pessoa. Então, isso é cotidiano, e são violências institucionais também que nos adoecem, como colocou a doutora Flávia, que é muito importante que tenhamos noção dos danos psíquicos que racismo, e ainda mais interseccionado com o sexismo, podem causar em mulheres negras. Daí nós temos que refletir de maneira muito coletiva também de quais são as medidas que esse sistema de justiça precisa adotar para mudar de postura. Nós, mulheres negras, acabamos nos sentindo num desencaixe na instituição. Somos forasteiras de dentro, porque nós temos um sistema de justiça branco, masculino, heterossexual e cristão. Esse é o perfil do sistema de justiça. E, de outro lado, nós nos sentimos também estranhas do lado de fora, porque do lado de fora continuamos testemunhando o sofrimento, as dores, o genocídio do povo negro, o encarceramento em massa, né? A seletividade racial do sistema penal, a falta de acesso aos direitos fundamentais para a população negra. E nos sentimos de dentro impotentes em relação às resoluções desse problema de fora, já que somos tão poucas nesse espaço. Então, eu tenho dito que é preciso o sistema de justiça passar a atuar de maneira empática, não apenas pensando numa alteridade, né, mas numa empatia, numa possibilidade de se colocar no lugar de outras pessoas, das pessoas que serão julgadas, de julgar conforme a lei do pertencimento. Juízes e juízas fazem parte dessa sociedade.
não devem julgar de cima, né, com olhos vendados, de forma alguma. Nós precisamos efetivamente desvendar esses olhos, enegrecer esses espaços para torná-los democráticos, para torná-los minimamente democráticos. E é por isso que eu tenho afirmado que não somos nós, mulheres negras, que precisamos do sistema de justiça, porque esse sistema, historicamente, nunca nos apoiou, nunca garantiu nossos direitos, é o contrário. É esse sistema de justiça que precisa das mulheres negras para garantir um olhar para a diversidade, para garantir efetivamente uma justiça pluriversal que enxergue todas as pessoas como seres humanos, que não tenha uma escala de humanidade na qual pessoas negras são não seres, não humanas, né? É uma negação dessa essência de ser humano às pessoas negras e que é ratificada, corroborada, aliás, só é possível a partir também do sistema de justiça, a partir também dessa aplicação brancocêntrica e androcêntrica do direito. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista de hoje. Eu agradeço muitíssimo a participação da doutora Lívia Santana Vaz, promotora de justiça no Ministério Público da Bahia e coordenadora do Grupo de Enfrentamento ao Racismo e Respeito à Diversidade Étnico e Racial do Conselho Nacional do Ministério Público. Agradeço também a participação da doutora Flávia Martins de Carvalho, juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo e diretora da Promoção da Igualdade Racial da AMB, a Associação dos Magistrados do Brasil. Agora o Link CNJ dá notícias da Justiça com um giro pelos estados e pelos tribunais do país. O Prêmio Inovare 2021 apresentou as práticas vencedoras nas categorias Destaque e CNJ Tecnologia, além dos projetos finalistas das outras 6 categorias. O tema foi Defesa da Igualdade e Diversidade. A lista dos vencedores e finalistas pode ser encontrada na página do CNJ. O Prêmio Inovare seleciona práticas que contribuem para a modernização do Judiciário e está na 18ª edição. A divulgação final dos resultados deste ano será no dia 7 de dezembro. O Conselho Nacional de Justiça aprovou resolução que amplia a proteção a vítimas e testemunhas em processos criminais. A partir de agora, os tribunais podem manter em sigilo parcial, durante 120 dias, endereços físicos e eletrônicos das vítimas e testemunhas, além de dados como nome, filiação, data de nascimento e RG. O acesso às informações ficará garantido ao Ministério Público e à defesa do réu, mediante requerimento específico. O CNJ desenvolve um plano com 18 iniciativas para a garantia de direitos de presos de todo o país. As ações fortalecem a política nacional de atenção integral à saúde das pessoas privadas de liberdade. O objetivo é alinhar o Brasil a parâmetros internacionais de atenção à saúde mental. O trabalho é executado de forma transversal pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, órgão do CNJ, e inclui ainda o aperfeiçoamento de equipes de saúde de unidades prisionais. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá, pessoal. Na última semana, o Conselho Nacional de Justiça promoveu nos perfis de suas redes sociais uma campanha para alavancar o número de acordos a serem fechados na 16ª Semana Nacional de Conciliação. Nesse dia, o tema teve total destaque. Falamos sobre os benefícios de conciliar, sobre conciliação na execução e sobre aquelas situações cotidianas em que é muito mais fácil se você decidir pela conciliação do que levar a questão para a justiça, como aquelas brigas que são famosas entre os vizinhos. Eu te convido a dar uma olhada nesses conteúdos nas redes do CNJ. Um post que também bombou nas nossas redes na última semana fala sobre quando um chefe pede tarefas extras ou favores pessoais a um subordinado. Muita gente tem receio de dizer não a um superior, mas quando aquela ajuda ou favor pessoal, feito uma vez por empregador ou superior hierárquico, acaba se tornando uma obrigação. O nosso alerta é: tenha cuidado. Fazer esse tipo de exigências que não fazem parte do contrato de trabalho pode ser caracterizado como assédio moral ou desvio de função. A gente dá mais detalhes sobre o tema na publicação que está lá nas nossas redes. Corre lá! E para fechar, o CNJ aderiu ao Outubro Rosa,
Um movimento que é realizado anualmente em todo o mundo tem o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre o câncer de mama, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico, de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade são temas que fazem parte da campanha. Além disso, diversas instituições se iluminaram de rosa como apoio à campanha e o CNJ não fica de fora. A prevenção é o melhor caminho para diminuir os fatores de risco. Cuide-se e esteja sempre em dia com seus exames anuais. Por hoje é só. Até a próxima! Você conhece o nosso quadro Uma História, não é? É aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela. Veja a história de hoje. Hoje sou um homem negro, né, de 48 anos, e que exerço há 20 anos o cargo de juiz de direito e também em cargos ligados ao magistério superior. Chegar até aqui não foi algo fácil, né, vindo de uma família miserável praticamente, né, fui o primeiro a ter o segundo grau, o primeiro grau completo, segundo grau, terceiro grau e a ter mestrado e doutorado na minha família. Hoje minha família, obviamente, reúne outros mestres e doutores, professores, juristas, e, enfim, mas eu fui o primeiro a iniciar esse movimento. Essas trajetórias de vitória entre nós negros é algo excepcional e que não deveria ser, né? Nós deveríamos ter uma maior representatividade, o caminho e o percurso para nós deveria ser mais fácil. Muita gente fala, mas se você conseguiu ser doutor, professor universitário, juiz, outros negros também. Mas os dados do CNJ não revelam isso, né? Os dados revelam uma subrepresentação de negros e negras no judiciário. Somos muito poucos ainda. E na universidade é a mesma coisa, e ao contrário, no sistema penal, estamos muito bem representados. Obrigado e dispensamos. Então, eu fui, aos 27 anos, após cursar o curso de Direito da Universidade Federal Fluminense, 3 anos praticando, estudando, etc., fui serventuário do tribunal também. Eu passei no concurso aos 27 anos para juiz de direito, substituto, ingressando em 2001. Né? Fui o primeiro colocado no concurso de provas, e entre provas e títulos eu fui o segundo colocado, fui orador da turma, e exerço em 20 anos a judicatura. É óbvio que o olhar de um juiz negro com essa trajetória percebe os processos, principalmente criminais, que lhe chegam, de um modo diferente, porque você se reconhece naqueles casos. Eu me lembro que uma vez eu julguei um caso de uma concessionária de serviço que a luz queimou da casa da pessoa e ela não reparou aquilo, né? E eu me lembrei de uma vez que a única televisão que a gente tinha, preto e branco, na minha casa também queimou e a concessionária também não reparou. São experiências que a gente traz. Então, recentemente, né, nós julgamos um caso que repercutiu, inclusive, na jurisprudência do STJ, em um amplo debate sobre reconhecimento fotográfico, em que eu levantava um questionamento na decisão, em razão de uma prisão de um jovem músico negro, um talentoso jovem negro, preso por fotografia, né, exibida em sede policial, e que eu questionava por que aquela fotografia estava ali. Por que tão facilmente uma pessoa negra basta ser apontada numa foto e ela chega ao cárcere? Então, o negro é um suspeito natural, né? O negro é um suspeito natural. E essa realidade deve ser modificada. E, para isso, nós precisamos de muitos caminhos. Dentre eles, ampliar a participação de negros no Poder Judiciário, no Ministério Público, na polícia, para que possamos ter uma visão mais humanizada das pessoas negras, da população negra, que ainda, inspirada em um regime escravagista, continua vendo corpos negros como coisas e não como pessoas. Coisas matáveis, coisas que se podem açoitar, que se podem imprimir violência, e esse quadro deve
ser transformado para que possamos viver uma civilização efetivamente justa e democrática. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa.